Falamos aí de alguma forma, picadinho, né? Vários pedaços e contextos. Falamos um pouco sobre unidade, mas hoje eu quero ministrar a primeira palavra dessa série que nós vamos falar sobre unidade. Ok? Eu não sei como isso vai ser, se todos os cultos, próximos cultos, nós vamos entrar nesse assunto. Talvez a gente pare em algum momento e ministre uma palavra sobre algum tema específico, daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem falado conosco. Mas de alguma forma, o foco sempre vai ser nesse semestre sobre nós estarmos formando, nós estarmos edificando essa igreja de forma única, onde nós estejamos juntos, amém? Então, o primeiro texto que nós vamos falar aqui, o primeiro momento, eu quero falar um pouco da importância da unidade, e eu quero ver se eu consigo entrar também no contexto onde a unidade foi quebrada, aonde aconteceu o problema que nós estamos enfrentando hoje, que existe no nosso meio. E a partir daí a gente começa a ter um pano de fundo, né, uma base para nós avançarmos na questão da unidade. Amém? Então, o meu foco hoje para os irmãos é falar um pouco sobre isso. Tanto sobre a questão da importância dela e realmente não tem sido vivida hoje. E aí nós vamos falar um pouco do início de todas as coisas, dessa questão da quebra da unidade, né? Então, hoje eu queria começar falando sobre a prática da unidade no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, eu digo no meio da igreja. Porque nós falamos em algum momento que a unidade lá no mundo realmente não é algo real. Ainda que você vê muitas coisas, incentivos a respeito da unidade, o máximo que eles podem fazer é viver uma união. Não uma unidade. A união, na verdade, é boa. E ela tem muito a ver com a unidade. É o que chega mais próximo da unidade. Mas não é unidade. Pastor, mas qual é a diferença da união e da unidade? Você já deve estar perguntando isso, né? Para mim é a mesma coisa. Eu sempre falei união, sempre falei unidade, para mim é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. União é quando você pega duas coisas e você coloca elas juntas. Então, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, que é sobre as batatas. Então, imagina você pegar duas batatas. Você pega as duas batatas e coloca elas juntas. Então, elas estão unidas, Cícera. Você pega um saco, né, de batata, cheio de batata. Todas elas estão unidas ali. Sim ou não? Estão em união. Então, essa união que elas estão ali, você tem aquele grupo, elas estão juntinhas. Ok? Diga juntinhas. Isso significa que elas estão próximas umas das outras. E parece até muito bom isso, porque você tem parece ser uma unidade, mas ainda não é unidade. Unidade é algo mais profundo, que muda a identidade, que transforma, que faz elas se tornarem uma. Então, o que eu faço para que essas batatas se tornem uma unidade, não apenas uma união? Você pega essas batatas, você descasca ela, tira aquela casca toda feia, horrorosa, aquela casca suja, muitas vezes podre, você tira uns pedacinhos ali que estão podres, sim ou não? Aí você vai arrancando, vai limpando, né, ali, cortando os pedacinhos, vai ajeitando, aí você fica com a melhor parte delas. Qual é a melhor parte da batata, irmãos? A casca? A parte interior, é aquilo que você usa para o seu consumo. Ainda que tem muitos defensores aí da casca da batata, mas isso é uma outra pregação, Camila. Mas para o nosso consumo e para aquilo que nós queremos fazer, a batata que nós vamos usar é o que está dentro. Diga, o que está dentro. Então, significa que a parte interior é a parte mais importante. Aí eu pego essa batata, já cortada, já limpinha, pronta para o uso, e aí o que eu faço? Você dá uma amassada nela, né? Cozinha? Qual que é a ordem? Depende do que você vai fazer com ela, né? Tem uns que já fazem, né, a batata ali mesmo, enfim. Mas se a gente vai fazer um purê da batata, aí você vai amassar, você vai passar pelo fogo, tem toda aquela questão que eu não sei, porque eu nunca fiz purê. Por isso que está faltando um pouco o vocabulário aqui, mas enfim. De ajuda os irmãos, aí cada um fala uma coisa. Mas enfim. Aí o purê é feito debaixo de fogo, debaixo de amassagem e tudo mais, enfim. E aí o que acontece? Aí se tornou uma unidade. Porque aí não é mais batatas juntinhas. Mas você tem um purê só. Sim ou não? Então aí nós começamos a entender a diferença da união e da unidade. A união, você pode em algum momento, elas estão juntas, mas a qualquer momento você pode separar elas, sim ou não? Você pega o saco de batata, fala, não, eu quero essa batata aqui. Aí você tirou do saco, você conseguiu separar elas. Agora, quando é unidade, irmãos, ouça o que eu vou te dizer.
Quando é unidade, é impossível você separar. Entendeu a diferença? Pega um purê de batata, como é que você vai tirar agora a batata lá de dentro? Impossível. Não dá para tirar, se tornou um. Então, nós precisamos entender o que nós temos que viver na igreja e o que Deus nos ensina e nos desafia não tem a ver com apenas uma união, mas sim a unidade. Nós nos tornarmos um, a ponto de não sermos mais separados. Esse um tem a ver com essa unidade, eu com o Senhor e a unidade com os meus irmãos, a ponto de nós sermos um só. Quando eu olho para um irmão, eu vejo o outro também, nós estamos juntos ali, somos um só. Eu misturo com o meu irmão a ponto de nós termos os mesmos sonhos, nós desejarmos as mesmas coisas, nós buscarmos os mesmos interesses. E isso fala de unidade. Então, o que eu quero dizer para você é que unidade é um assunto muito falado por aí. Sim ou não? Já ouviu falar de unidade muitas vezes já. Agora, ela é muito pouco praticada. Pouco se pratica a unidade nos dias de hoje. Por que se pratica pouco? Eu tenho minha defesa, né, o meu motivo que eu acho. É porque as pessoas realmente não têm entendimento da importância dela, da unidade. Porque se eu entendo a importância, eu tenho entendimento real, revelação do que é a unidade na prática, aí eu, no mínimo, vou buscar entrar nessa unidade. Então, se eu não me preocupo com ela, é porque eu não tenho entendimento da importância dela ainda. Faz sentido para você? Então eu quero falar um pouco sobre isso. Mas para que eu fale sobre essa unidade, eu queria que você tivesse o coração aberto para aprender. Para você ouvir e assimilar esse conteúdo, fazendo ele ser real dentro de você. Porque sabe qual é o problema de muitas pessoas? Eu creio que não é nosso caso, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender de unidade porque eles já têm um conceito formado. Eles já imaginam que seja. Ou acham que já sabem tudo a respeito daquilo, o suficiente para não ter que ouvir mais. Quantas vezes já ouvi falar de unidade, Juliane? Agora não preciso, já ouvi tanto. Põe outra palavra. Eu quero ver uma palavra que fala sobre, sei lá, guerra espiritual, sobre Jesus está voltando, né? Esses temas que são mais polêmicos e o povo gosta muito de ouvir. Quero que o pastor pregue sobre isso, não sobre unidade. Já falei tanto sobre unidade. Para que mais unidade? Mais? Então, para que nós possamos avançar, eu acho que nós temos que estar atentos, né, àquilo que Deus quer falar no nosso meio. E Deus quer falar sobre unidade, irmãos. Eu quero aprender. Esse deve ser o nosso coração. Eu quero aprender, né? E a melhor forma de aprender, ou ter esse coração aberto, o que é o coração aberto? É você ter desejo de ouvir a respeito daquilo, é você tirar os seus conceitos pré-estabelecidos já, né? Deixar que Deus possa fazer. Deus possa falar com você de uma forma direta. E a melhor forma disso acontecer é você ouvir a respeito. Isso serve para todos os princípios, não só da unidade que nós estamos focando aqui, mas todo princípio. Nós, como cristãos, devemos ter o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Independente do que eu quero, independente do que eu desejo, se Deus está falando, eu devo ter os meus ouvidos atentos. O meu espírito sensível para aquilo que Deus quer falar comigo. Faz sentido para os irmãos? Como que eu faço isso na prática? Como que você consegue fazer isso? É você ouvir a respeito daquele tema, como se você nunca soubesse nada a respeito daquilo. Aí Deus fala com você. Por quê? Porque os meus paradigmas, ou os meus conceitos pré-estabelecidos, não atrapalham a revelação que Deus tem para mim. Não estão entendendo? Então quando você pega a Bíblia para você ler, você não lê de acordo com aquele entendimento que você já tem. Deve ler a Bíblia com o coração aberto e limpo para falar: Deus, fala o que o Senhor quer dizer para mim. Não o que eu acho que o Senhor tem que falar comigo. Porque isso nos proíbe, isso nos impede de avançar. Irmãos, estão entendendo isso? Então eu quero te perguntar, você está disposto a ouvir sobre unidade nessas próximas semanas? Amém? Hoje você está disposto a ouvir sobre unidade? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado. Fala: irmão, você está disposto, com o coração aberto para ouvir sobre esse princípio tão importante que é a unidade? Amém? Quem está disposto aqui, levanta a mão. Não, eu saber se os irmãos estão dispostos a ouvir. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 3, versículo 1. Capítulo 3 de Efésios, versículo 1.
Efésios 3:1, vamos lá? Aleluia. Efésios 3, versículo 1. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Ok? Ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Gentios. Vamos falar um pouco sobre essa palavra gentios. Os irmãos sabem o que significa gentios? Gentios. Jesus ele veio para os judeus. A Bíblia fala em muitas oportunidades isso, que Jesus veio para os judeus. Mas lá, eu não lembro o texto se é João. Eu acho que é logo no início, logo no primeiro capítulo ali. Eu não lembro exatamente a referência. Mas fala que o verbo, né, sendo em forma de Deus ali, né, o Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram ou receberam. Né? E por essa razão, né, ele foi e abriu o evangelho para todos aqueles que recebessem. Vamos ler esse texto, acho que é bom nós lermos, né? Abre aí sua Bíblia lá em João 1, vamos achar esse texto aí, para a gente entender, já que esse gentil vai fazer bastante diferença nesse contexto nosso. João 1, eu não vou ver, deixa eu achar aqui, eu te falo o versículo já. Ok, 1:11, vamos lá. Isso, João capítulo 1, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Quem veio? Jesus. Veio para o que era seu, ou seja, os judeus, né, para o povo escolhido de Deus. Amém? Os irmãos não têm dúvida a respeito disso. Os judeus foram escolhidos por Deus. Era o povo eleito. Né? Isso no Antigo Testamento. Então, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, significa que Jesus veio para eles, mas eles mesmos não receberam. Os judeus não receberam a Jesus. Por quê? Religião, né, tradição, estava com os corações fechados, não estava com esse entendimento aberto para saber, né, a respeito dele, enfim. Aí o versículo 12 diz assim: mas a todos, diga a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aí, o propósito de Deus aqui na terra de conquistar os seus, que eram os judeus, foi ampliado. E agora, ele tocou quem? Os não-judeus. Sim? Quem são esses não-judeus? A Bíblia chama de gentios. Então, os não-judeus são aqueles que foram escolhidos nos 45 minutos do segundo tempo. E Deus veio para salvar os judeus, Jean. Mas eles mesmos não quiseram, então Deus falou assim: eu quero todo o povo para mim. Todos aqueles que reconhecerem o meu nome serão meus filhos. E aí expandiu. Então aí entramos quem? Nós. Diz, é nozes. Somos nozes. Nós entramos no propósito divino. E os gentios então somos nós. Ok? Então só para os irmãos se situarem aí no contexto, é importante você entender isso. Voltando lá, Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele fala que ele se tornou prisioneiro, por quê? Porque ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que recebem o nome de Jesus. Versículo 2. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Então aí entrou a graça, né? Nós não merecíamos porque Jesus não veio para nós, mas pela graça o Senhor nos alcançou. Amém, Jean, obrigado. Jean está atento aí. Então a graça fala disso, nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, e aí nós entramos num contexto interessante aqui. Eu quero falar sobre a unidade. Porque, antes da gente continuar lendo, o que eu quero dizer aqui, nesse texto aqui, você vai entender que existe uma revelação a respeito de algo que Paulo fala que existe alguma coisa que está escondido, está oculto.
E ele teve uma revelação. E aqui que ele está dando um pano de fundo a respeito disso, nesse contexto, né? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Diga, mistério. Então ele fala que ele teve uma revelação e ele fez, essa revelação fez ele entender ou conhecer o mistério. Que mistério é esse, irmãos? Vamos continuar lendo aqui. Conforme escrevi há pouco, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Esse mistério, eu já escrevi agora há pouco aí. Então significa que o mistério que ele está falando está atrás, está no capítulo 2. Mas por enquanto não vamos ler ele ainda não, vamos avançando aqui. O que ele está dizendo aqui, que ele escreveu antes ali no capítulo 2. Escrevi há pouco, resumidamente, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então existe um mistério de Cristo aqui. Versículo 5. O qual, em outras gerações, ou seja, no passado, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, por algum motivo, não era algo revelado. Era um mistério de Deus aqui. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Por quê? Porque Deus não podia trazer revelação desse mistério no passado. Ele tinha que trazer nesse contexto atual, onde nós vivemos a dispensação da graça de Deus, onde o Espírito passou a habitar dentro de uma igreja. Nunca. O Espírito passou a habitar dentro de nós. Fala, o Espírito Santo habita dentro de mim. Você precisa ter clareza disso. Então, agora foi revelado esse mistério, porque agora no Espírito nós podemos pôr em prática esse mistério, essa revelação de que Deus tem para nós. Então no passado não existia isso, mas agora existe. Então quando fala de mistério, é algo que ninguém conhece. Mistério é aquela coisa, tem muitas igrejas que gostam de falar disso, né? Você pergunta para os irmãos as coisas, ele fala mistério, é um mistério. Muitos irmãos gostam muito de falar isso, é um mistério. É um mistério. O que é um mistério? É algo que não havia sido conhecido no passado. E porque não havia sido conhecido no passado, o que acontece? Não se pratica também. Amém? Como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Então qual é esse mistério, irmãos? Aí o versículo 6 que você está lendo aí, fala qual que é esse mistério. No mesmo texto que nós estamos lendo, versículo 6. A saber, qual que é o mistério? Que os não-judeus, ou os gentios, né, são co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Eles também são herdeiros junto com quem? Com Cristo. O que ele fala mais? Além de os judeus não se tornarem, né, co-herdeiros, o que eles são? Membros do mesmo corpo. Opa! Começamos a entrar na questão da unidade. Então, nós somos unidos com Cristo, e nos tornamos co-herdeiros com Ele, e também somos membros do mesmo corpo. Não existe dois corpos. Não existe um corpo judeu e um corpo de gentios. Porque a Bíblia muitas vezes fala judeus e gentios, então essa separação é apenas de uma forma ilustrativa. Mas de fato o mistério que Paulo está falando aqui é você pegar dois povos totalmente diferentes e juntar eles, Jean. Você fazer desse povo não apenas batatas ali, né, que foram alcançadas por Deus em um saco, mas você pegar esse povo e fazer eles se tornar um mesmo corpo. Quando que eu faço uma batata se tornar o mesmo corpo com a outra? Quando elas se tornam purê. Quando existe unidade entre elas. Amém, irmãos? E coparticipantes da promessa em Cristo. Então isso fala desse mesmo povo. Por meio do Evangelho. Então, quando nós falamos que os gentios foram escolhidos num segundo momento, né? Porque o judeu rejeitou, mas o propósito de Deus é que ele sabia que o judeu ia rejeitar ele. Por conta da religião, por conta de muitas coisas. Então ele já tinha esse propósito de conquistar, de nos conquistar como gentios. Então todos nós somos conquistados para essa obra, né, geracional. Então, qual que era o mistério na prática? É a edificação da igreja, por meio de todos nós. É isso que Paulo está defendendo aqui. Então, ele pega os gentios, que eram rejeitados, vamos dizer assim, e os judeus. Ele une esse povo tão separado um do outro, tão diferente, tão pensamentos totalmente diferentes, doutrinas diferentes. Faz sentido para os irmãos isso? Sim ou não? Essas doutrinas diferentes fizeram deles dois povos diferentes.
E o mistério que ele está falando aqui é como isso pode acontecer. Como que você pega dois povos totalmente diferentes e junta eles. Mas esse é o propósito de Deus para nós, nos tornarmos parte de um mesmo corpo. Vamos lá agora no que Paulo escreveu, como ele mesmo disse ali, de forma resumida. Volta lá, Efésios 2:11. Nós vamos ler tudo que ele fala e aí você vai entender na prática o que eu estou dizendo para você. Porque de fato Deus fala da unidade. E Paulo começa a falar ali dos judeus sendo incluídos no propósito divino, mas aqui ele dá com clareza a respeito desse propósito de Deus. A respeito de quem? Da igreja. Deus tem um propósito com a igreja. Amém? Efésios 2, versículo 11. Acharam? 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então aqui ele está falando, né? Ele está falando para os gentios, né, que eram separados, mas agora eram até chamados incircuncisos, né, por não fazerem parte dessa raça dos judeus. Ele está falando para esse grupo. E aí versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você percebe aqui que ele fala dessa separação? Eles não eram incluídos, Cláudio, nesse povo. Não fazia parte. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então é um povo que não tinha Deus, estava perdido, né? Não tinha um propósito para eles. Aí o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, pela morte de Jesus, esse povo passou a fazer parte da igreja, né? Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Diga assim, de ambos fez um. O que isso significa? De ambos os povos, ele tornou um povo só. Quando que isso aconteceu então, irmãos? Quando que a unidade começou entre todos nós? Entre nós que estamos aqui e aqueles que virão, aqueles que recebem o nome dele, que se tornam gentios ali, confessando o nome de Jesus. Quando que isso aconteceu? Ele diz aqui, pelo sangue de Cristo, com Jesus. Na morte de Cristo, no sacrifício dele, nós nos tornamos todos uns. Não, isso não importa como você ou eu foi criado, não importa o que nós pensamos, não importa como nós agimos, o que importa é que pela cruz, nós nos tornamos um só corpo. Amém? Continuando aí, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, e o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação. Nosso alvo nesse semestre é derribar a parede de separação no nosso meio. Não existe, nós somos um povo só. Amém? Que estava no meio a inimizade. Essa inimizade tem a ver com a falta de unidade. Versículo 15. Aboliu, quem aboliu? Cristo aboliu, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, quem são esses dois? Os dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, que era ele mesmo, né? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Não existe, não deve existir inimizade. Nosso alvo aqui é quebrar toda inimizade do nosso meio. Está disposto a isso? Jesus pagou o preço por isso, a própria vida dele, para nos unir. Nos unir onde? Nele, principalmente, amém? Nós somos unidos a Cristo, sim ou não? Mas também a morte de Cristo serviu para unir esses povos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse é um mistério, Camila. Que o povo não tinha entendimento ainda. Como que eu pego gente tudo diferente? Gente que pensa diferente que eu. Né? Gente, da forma que eu vive diferente de mim. Pensa diferente. Como é que eu posso me ligar ao Gustavo? Como é que eu posso me ligar à Véria? Como é que eu posso me ligar a essas pessoas que são tão diferentes de mim? Isso era um mistério. E aí Paulo vem falar, ele teve revelação desse mistério. E ele entende que pelo sacrifício de Jesus na cruz, é suficiente para que nós nos tornemos um. É isso que ele está falando aqui. Está começando a fazer sentido para você? Está encaixando aí? Por quê? Nós não entendíamos isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós é muito difícil nós entendermos como que eu vou me ligar ao meu irmão. Se ele pensa tão diferente de mim. Se ele se comporta em circunstâncias de forma diferente à minha. Se ele dá resposta diferente das minhas. Como que eu vou conseguir me tornar um com ele? Uma coisa é você se tornar um com uma pessoa que você conhece muito bem. Que você pensa da mesma forma que ele. Agora outra coisa é você pegar uma pessoa que é totalmente diferente de você. E você passar a querer ter o mesmo propósito com ele.
pensar da mesma forma, sonhar a mesma coisa. É fácil isso ou não? O melhor exemplo para isso é o casamento. Acabou de casar, né? Por enquanto é só os pombinhos, né? Aquela delícia. Né? Aí casou, primeira semana. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Um pega a pasta de dente por cima, aperta em cima, outro aperta embaixo. Por incrível que pareça, isso dá briga. Lá em casa não deu, né, amor? Graças a Deus. Não dá briga não, né, Cláudia? Por causa de uma pasta de dente. Por causa de uma pasta de dente, se aperta em cima ou embaixo, dá briga, Adriana. Por quê? Porque um pensa totalmente diferente do outro. E a unidade começa quando eu esqueço a adversidade ou a diferença, as diferenças uns dos outros, e eu penso, Deus tem propósito nisso aqui, ó. Então um casamento só é casamento de verdade quando eles entendem que há propósito nesse casamento. Eu não casei para ficar feliz ou para ver e que a pessoa faça o mesmo que eu quero, que eu gosto, mas eu casei por conta de um propósito. E aí você começa a se unir a essa pessoa, e não tem como separar mais, porque entenderam que não é você ser igual a outra pessoa, é você aprender a lidar com as diferenças e você se tornar um com ela. Porque quando se torna um, você potencializa, né? Essa unidade faz potencializar esse casamento, né? Eu dei o exemplo do casamento, mas isso pode ser levado para tantas coisas, para empresas, né? Sociedade, para trabalhar com alguém, para viver numa casa junto com uma pessoa que você não vivia. Tantas coisas mais, então nós vivemos a unidade nesse contexto. Mas principalmente dentro da igreja. Porque nós temos um único propósito aqui na terra. Amém? Qual que é o nosso propósito? Ganharmos essa geração. Né? Pregarmos Cristo. Evangelizarmos as pessoas. Ganharmos as pessoas para Cristo. Né? Jesus disse, né? Ide por todo mundo. Pregar o evangelho. Fazer discípulo de todas as nações. Né? Esse é o nosso propósito único. Depende da forma que eu uso, da forma que você usa, a estratégia. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos ganhando pessoas para Cristo. E essas pessoas devem se tornar iguais a Cristo. Isso faz parte não só do ganhar, isso faz parte do consolidar, do edificar. Né? E aí a gente vai sendo usado de alguma forma para que as pessoas cresçam. Esse é o propósito da igreja, Jean. Nós estamos aqui para isso, conquistar. Nós temos até uma visão, né, um slogan como igreja, né, de conquistar uma igreja de vencedores. Isso fala de nós tornarmos cada vez mais próximos de Cristo. Esse é o nosso alvo como igreja. Agora, isso se torna impossível se nós não trabalharmos a unidade. Então, versículo 17. E vindo, evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, então, diga assim, por ele quem? Por Jesus. O que acontece? Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Imagine se os judeus fossem requerer agora. Não, peraí, mas ele veio para nos salvar. Então esse povo gentil aí não merece. Eles fossem requerer. Mas não, aqui ele deixa muito claro. Nós temos acesso ao Pai, todos nós, porque é através dele, é através de Jesus, não é mais através de você ser escolhido ou não. Vocês não responderam na hora certa. Agora é só através dele. É o sangue de Jesus que nos salva, né? Versículo 19, aí eu concluo esse texto aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E ele finaliza aqui dizendo, e sois... Pedro, acho que a gente tem que dar um jeito de colocar a Bíblia aqui, porque os irmãos não leem a Bíblia junto comigo, eu fico constrangido. Dá para pôr aí? Não, né? Agora esse aqui já foi, prepara para o próximo, tá? Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Então a revelação que Paulo diz aqui é que nós somos uma só família. E família é aquela coisa boa, né? Estava conversando com meus filhos esses dias, né? Hoje, acho que foi hoje de manhã. E eles falaram assim, Samuel, foi o Samuel que falou. Papai, eu queria morar junto com o Rafael e com o Samuel. Eu falei, por quê? Porque eu gosto tanto deles.
Eles são tão legais. Eu falei, e seu irmão, você briga com seu irmão? Falar, de vez em quando eu brigo com ele. Não, eu falei para ele, eles são legais porque você está brincando com ele o tempo todo, mas no dia a dia você vai ver que vocês vão começar a brigar um com o outro. Vocês já brigaram alguma vez? Alguma vez a gente briga, mas eles são muito legais. Eu falei, é verdade, mas pode ser que vocês comecem, né? Não é só alegria, não é só flores. Brinquei com ele. Aí ele falou assim, mas o Mateus também eu brigo muito com ele. Mas eu amo meu irmão. Eu falei, entendi. Esse menino entendeu. Tomei um banho agora, né? Então isso fala do quê? Família. Eu brigo às vezes, eu não me entendo às vezes com a pessoa que está comigo, né, que está à minha volta, às vezes eu discordo de alguma coisa, mas sabe de uma coisa? Nós fazemos parte da mesma família. Então, porque eu faço parte da mesma família, eu amo essa pessoa. Eu falei, então você pode morar lá com o Rafael e com o Samuel. Amém, Adriana? Nós somos só uma família. Imagine... Bom, deixa pra lá. Imagine a confusão, tanta criança junto, Jesus amado. Mas nós amamos nosso irmão. Isso é ser família. É você olhar para o seu irmão, saber que ele... dá vontade às vezes. Isso eu estou exagerando, porque quem está mais... É interessante que a gente só consegue descobrir a falha das pessoas quando a gente está mais próximo, né? Eu falo do casamento porque é muito próximo. Então, às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, o Josi é legal demais, mano. Olha o Josi, que benção. Sempre sorrindo, aniversariante. Sempre sorrindo, Josi. Uma pessoa legal, né? Sempre calmo. Mas a Adriana que o diga, né? Quem conhece de perto, conhece as falhas, irmãos. Amém? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Quanto mais próximos nós estamos das pessoas, mais nós conhecemos as falhas dela. E aí, eu tenho que entender, eu faço parte dessa família. Isso é a unidade. É entender que não é uma união, mas faz parte de um só. Se ele está mal, eu também estou mal junto com ele. Se ele está bem, eu estou bem com ele. Isso faz parte dessa família, desse contexto. Então, esse é o alvo de Deus. Nós nos tornarmos família, né? É o alvo que o Senhor tem, é o sonho de Deus, né? Nós trabalharmos em unidade para que nós possamos ser exemplo. Sabia que Deus espera, ou Deus está nos formando nessa unidade para que a gente possa ser exemplo para todos os outros? Tanto no mundo lá fora, eu vou falar disso em algum momento. Mas sabia, olha que interessante, abre lá a sua Bíblia em Efésios 3:10. Já está aberto em 3, né? Vai lá no versículo 10. Efésios 3, versículo 10. Agora os irmãos vão acompanhar, né? O 10. Diz aqui, olha que poderoso isso, que privilégio. Para que pela igreja, quem é a igreja, irmãos? Diga, eu sou a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, que fala da sabedoria do Senhor ser conhecida, né? Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que isso está dizendo? Nós somos privilegiados, porque nós seremos exemplo até para os anjos. Eles não sabem o que é viver em unidade. Nós vamos ensiná-los o que é viver em unidade. Olha que poderoso isso que Paulo está dizendo. Essa unidade que nós estamos aqui, é a igreja, nós somos a igreja, nós estamos sendo transformados, andando uns com os outros, nos formando, né? E essa unidade vai ensinar. Então todos os principados, arcanjos, anjos, né, principados, todos o reino celestial, né, serafins, querubins e tudo mais, vão aprender sobre unidade conosco. Por quê? Porque nós temos essa oportunidade de pôr em prática o que é unidade. Não é de um conceito, não é de uma teoria. Unidade é isso, é uma fórmula mágica. Não, é pôr em prática, viver com o irmão aqui. Nós vamos ensinar, o nosso exemplo vai ser exemplo para que eles possam conhecer a multiforme sabedoria de Deus, o poder do Senhor através da igreja, através de nós. Isso é poderoso. Então esse é o nosso alvo. Nós somos privilegiados com isso. Uma prática da unidade vai transformar até os céus. E esse é o propósito de Deus conosco. Não sermos uns diferentes dos outros. Isso vai ensinar para eles. Porque Deus
está preparando a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém fala do quê? Do povo redimido, unido. Amém? E esse povo redimido, unido, deve ter uma forma de unir esse povo. Então nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo edificados, trabalhando para que essa unidade seja a forma de viver ali na Nova Jerusalém. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Irmãos, entenderam a importância disso? Quando começou? Começou com Jesus. Ele nos uniu. É através dele que eu sou unido a meu irmão. E é nele que eu recorro quando eu não consigo estar unido com meu irmão. É ele, porque através do sangue ele nos uniu. Agora, como eu disse, eu queria primeiro falar da importância, de onde veio, mas agora eu quero falar da questão, e eu finalizo falando sobre isso, que houve um momento que a unidade foi quebrada. Houve um momento na história de Deus, no plano de Deus, que houve uma ruptura. A unidade passou a não existir mais, porque até então estava o Senhor, né? Deus, a Trindade ali, os anjos, eles estavam em unidade. Você duvida disso, que não existia unidade? Deus é um ser triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito, eles eram um só. Eram e são um só. Mas houve um momento que houve uma ruptura da unidade. E aí começou todos os problemas nossos, que atacou até, né? Que por consequência chegou às nossas vidas, né? Qual que foi esse momento, irmãos? Abre lá Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Se você puder abrir até o 15, vai ler todo esse texto. Isso. Amém? Quantos irmãos acham ali? Projeção? Tudo corria muito bem nos céus, irmãos. Olha o contexto aqui. Estava tudo muito bem, as coisas estavam acontecendo, fluindo de uma forma perfeita, né? Havia unidade, havia paz. E aí aconteceu um momento que houve a unidade do céu foi tocada, Gustavo. Houve um momento que aconteceu alguma coisa e a partir daí essa unidade foi imaculada. Ou foi maculada, na verdade, né? Amém? Acho, cadê? Afetada, corrompida. Mas vai dar para ter todos os versículos até o 15? Bom, deixa para lá, vamos lendo aqui. Se puder acompanhar, você acompanha. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu? Então, estava no céu e caiu. Alguma coisa caiu do céu. Ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações. Então aqui, consequência, né? Versículo 13. Tu dizias no teu coração. Quem está falando aqui, irmão? Só para os irmãos. Quem que você acha que está falando aqui esse texto? O diabo. Nosso inimigo, de Satanás, né? Então, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Então o que ele está propondo aqui? Qual era o desejo do diabo? Qual era o desejo do diabo? Mais alto. Está acima de Deus. Exaltarei o meu trono. Então aqui nesse momento houve a ruptura da unidade. Alguém se levantou, um ser se levantou, né? O diabo, Satanás se levantou contra quem? Deus. Esse foi o princípio da quebra da unidade. Aqui começou tudo. Foi nesse momento que a unidade foi afetada. Como eu disse, foi maculada, foi corrompida, foi quebrada. Por quê? Alguém desejou um outro reino. E porque ele desejou um outro reino, ele não poderia fazer parte mais do reino de Deus. Não estava mais unido com o reino de Deus. Ele desejou um outro lugar dele. Ele queria ser igual a Deus. Lendo aqui vai falar, né? Vamos terminar de ler aqui, depois eu ministro, né? De novo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Isso é o próprio diabo falando, ok? E serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás, aí agora
próprio Deus falando, né? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então essa foi a sentença. Mas o diabo decidiu ser igual a Deus. Ele decidiu ter o seu próprio reino. Nesse momento foi quebrado. Houve a ruptura da unidade. Então, irmãos, você vê como a falta da unidade é um problema horrível, maligno mesmo. Porque tem origem. E a origem é onde? No diabo. A origem é no nosso inimigo. Por isso que a falta da unidade, ou a quebra da unidade no caso, tem a ver com pessoas que estão sendo conduzidas a algo muito maligno. Nós temos que extirpar isso no nosso meio. Por isso que o nosso desejo nesse semestre é que nós sejamos realmente um. Nós nos tornemos um, trabalhemos a unidade, porque isso não vem de Deus. A falta de unidade não vem de Deus. Nós somos um, nós fazemos parte do mesmo reino. Nós não queremos aqui edificar um reino diferente, paralelo. Nós fazemos parte do mesmo reino. Isso inclui também as igrejas dessa nação. Né? Nós deveríamos ser um com as igrejas também. Eu tenho até sentido no meu coração e querido até visitar alguns pastores, conhecer. Por quê? Porque nós estamos edificando um reino, nós somos um nessa nação. Nós estamos com o mesmo propósito. Amém? Não podemos fazer distinção. Porque se nós começamos a fazer distinção, nós estamos fazendo parte do quê? Do propósito do diabo. E ele quer, até hoje, diga assim comigo, até hoje, ele quer criar um reino dele. E ele tem feito isso. Até um pouco excelente em algumas coisas. Ok, mas nós não podemos fazer parte desse reino. Nós já decidimos o caminho que nós estamos. Qual que é o lado que você decidiu estar? Do lado de Deus. E para que a gente permaneça aqui no lado de Deus, nós devemos permanecer em unidade com Ele e com a igreja de Cristo. Essa é a essência do que eu quero ministrar nessa manhã. Só para avançar nesse contexto aqui, depois que houve o problema no céu, o diabo foi precipitado para a terra. E aí quando ele veio na terra, ele criou problema para quem? Na verdade ele veio antes do homem, né? Deus criou o homem após ele já ter vindo, né, estado aqui na terra. Aí Deus criou Adão e Eva, que é o homem, né? Nós estamos aqui, lá em Gênesis 3:13, existe uma passagem, você não precisa abrir, se o Pedro conseguir ali, ok. Gênesis 3:13. Houve a quebra, o diabo conduziu o homem também à quebra da unidade. Irmãos, conhecem o texto? Deus falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, amém? Sim ou não? Os irmãos estão vivos? E o homem foi, aí a serpente foi falar com Eva e falou para que ela não tinha problema. Falou, não tem problema, pode comer. Deus disse isso, não, pode ficar tranquilo, você não vai morrer não. Convenceu Eva a comer do fruto. E ela foi comer. Segura aí, mano, porque o povo ficou olhando lá, eu não consigo. Amém, irmãos? Olha aqui para mim, é importante você ouvir o que eu estou para dizer. E Eva comeu. Por quê? Porque ela acreditou no diabo. Era o plano do diabo trazer o quê? A inimizade. A quebra da unidade com Deus. Porque Deus, ele visitava o jardim. Ele estava ali com Adão e Eva. Né? Ele estava ali, ele frequentemente tinha relacionamento com ele, com Adão. Mas quando a serpente convence Eva a comer do fruto, o que ela está fazendo? Ela está quebrando a unidade, porque Deus deu um mandamento para eles. Deus deu uma direção. Não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ela faz isso, ela rompe. Né? Olha a resposta dela. Pode pôr aí, Pedro. A resposta dela. Disse o Senhor, Deus, à mulher. O que é que fizeste? Né? Depois do pecado, Deus perguntando para ela, né, para Eva. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui começa a quebra da unidade aqui na terra. E Deus criou o homem perfeito, né, ali para ter relacionamento com ele. Mas ele decidiu entrar no mesmo caminho do diabo. Ele foi enganado por quem? A serpente. Quem é a serpente? Diabo. Muito bem, Rafael. A serpente é o diabo, representando aqui o nosso inimigo que veio e convenceu o homem. Então, quando nós somos convencidos a não estar em unidade com Deus, a não estar de acordo com a vontade de Deus, a não estar em unidade com a igreja, nós estamos sendo convencidos pelo nosso inimigo. Nós temos que estar muito atentos a isso. E o que aconteceu com isso? Foram expulsos do convívio divino. Né? Tanto o homem como o diabo e os anjos que seguiram o diabo. Você sabe que o diabo levou, quando ele saiu do céu, ele levou 1/3 do céu? Dos anjos, você sabia disso? Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a estarem contra Deus. Então, tanto o homem, como principalmente o diabo e os seus anjos, foram expulsos da presença de Deus. Sabe o que isso implica, irmãos? E isso talvez é o ápice do que eu quero te falar hoje. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. E eu termino falando sobre isso.
Quem não sabe andar em unidade, não pode viver na presença de Deus. O diabo, ele decidiu não andar em unidade, foi expulso do céu. O homem estava no jardim do Éden, unido. Deus passava e visitava ele constantemente, falava com Adão, conversava com ele, passava na viração do dia, ele visitava Adão, tinha tempo, tinha relacionamento. Quando ele quebrou a unidade, o que Deus falou para ele? Vou te expulsar do jardim, você não pode ficar aqui comigo. Aqui é o lugar onde eu estou. Então, se nós não andamos em unidade, nós não podemos permanecer na presença de Deus. Isso é poderoso, irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo a importância disso? Gustavo, cadê o Gustavo? Você toca lá, mano, para mim? Então, o meu intuito com os irmãos é dizer que o mundo não vai nos ensinar a sermos unidos. O princípio da unidade. O mundo jaz no maligno. É isso que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Diz isso comigo. O mundo jaz no maligno. O que isso significa? Que você não vai aprender a ter unidade no mundo. É impossível aprender a ter unidade no mundo. E aliás, nós, desde pequenininho, quando nós crescemos, os nossos relacionamentos nos conduziram a não andar em unidade. Tudo que não tem a ver com Deus. Então, se você vem dentro da igreja, né, e quando eu falo de igreja, falo de, por exemplo, essas crianças que estão aqui ouvindo hoje, elas estão sendo ensinadas, estão tendo a oportunidade de aprender o que Deus pensa a respeito da unidade. Isso é muito bom, que desde pequenininhas vão crescer nesse caminho. E se nós formos sábios, como pais, como irmãos da igreja, líderes, nós podemos ensinar essas crianças a entrar no caminho e nunca ter problema com unidade, porque eles vão ser desde pequenininho. Mas sabe, nós não tivemos, eu creio que a grande maioria de nós, não tivemos essa oportunidade de aprender dentro da igreja o que é ser unido, o que é unidade. Então, se nós não aprendemos verdadeiramente o que é a unidade, consequentemente, hoje nós ainda não somos unidos uns com os outros. Por quê? Porque se não aprendemos dentro da igreja, o mundo não nos ensinou a ser unido. Pelo contrário, o mundo já é do maligno. E o que ele vai ensinar é separação. É não concordar com o meu irmão, eu viro a cara para ele. Não gosto do meu irmão, eu ignoro ele. Não concordo com ele, então por que eu vou andar com ele? Por que eu vou insistir com ele? Por que eu vou estar no mesmo lugar que ele está? Isso é o que o mundo ensina. Se eu preciso vencer, se eu preciso conquistar, preciso crescer numa empresa, no meu plano de carreira, se eu preciso crescer na minha empresa, tiver que passar por cima de alguém, eu passo. Por quê? Porque o mais importante é eu crescer. O mais importante sou eu. Isso é o que o mundo ensina. E isso é o que nós fomos absorvendo na nossa mente. Desde pequenininho, nós fomos crescendo com isso. Na nossa escola, com os nossos colegas, na rua, brincando com os nossos amigos do mundo. Nós aprendemos a não sermos unidos. Primeiro com Deus e a não sermos unidos uns com os outros. Mas nós queremos permanecer na presença de Deus. Por isso, nós vamos buscar sermos uma igreja só. Eu desejo fazer parte do reino com você. Eu sei que você deseja fazer parte do reino com o seu irmão que está aí do seu lado. Mesmo com as diferenças uns dos outros. Mesmo com as debilidades uns dos outros. Nós somos um. E essa unidade vai nos levar a estar na presença de Deus. Essa unidade vai nos levar ao céu. Falta dela nos expulsa da presença de Deus. Eu não quero isso. Eu sei que você também não quer. Então eu quero que a gente finalize, se você puder ficar de pé. Vamos finalizar esse momento orando ao Senhor. Sabe, não existe unidade no mundo. Nós precisamos aprender sobre unidade dentro da igreja. Nós precisamos aprender sobre unidade. Quando eu falo dentro da igreja, irmãos, não é só no culto. Quando eu falo de aprender com a igreja, é você estar na sua cela. Presta atenção aqui, não se distrai agora. Quando eu falo de você aprender com a igreja, eu falo de relacionamentos que você tem com as pessoas que Deus colocou na sua vida. A igreja, queridos, não é esse espaço aqui. A igreja não tem endereço. Rua Henrico Fermi, 38, 7º Milanese, por enquanto. Deus vai nos dar um prédio bem grande, mais próximo, acesso. Eu creio em nome de Jesus. Isso faz parte do propósito de Deus. Nós estamos procurando, ore por nós. Você está unido a esse propósito, ore conosco. E a igreja não tem endereço. A igreja somos nós. A igreja é a sua célula. A igreja é uma visita que seu irmão faz com você às vezes. É uma comunhão que você faz com uma pessoa que ali faz parte do seu contexto. Então,
quanto mais, escuta o que eu vou dizer para você, quanto mais tempo você gasta com esses irmãos que Deus colocou na sua vida, mais você está sendo transformado, mais a igreja está te ensinando. Aproveite esse tempo para desfrutar. Ah, mas eu não concordo com o que ele pensa, eu não quero ir no lugar onde ele quer ir. Invista tempo, insiste, persevere. Nós vamos nos tornar um. A unidade da igreja vai impactar essa nação, irmãos. A unidade da igreja vai impactar os seus amigos, seus parentes. Eles vão falar, mas esse povo é muito unido. Como assim? É muita unidade. Nós já estamos vivendo isso. Mas eu creio que há muito mais para nós avançarmos. Quem crê comigo? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Pai,